Bem, então, eu gostaria de iniciar essa tarde, mais uma vez, agradecendo e também falando um pouquinho da minha trajetória. Eu sou mestra em Educação de Jovens e Adultos pela UNEB, graduada em Letras Vernáculas também pela UNEB, professora de redação, trabalho no Colégio Domínio, trabalhei por 4 anos no Estado como reda, e meu contrato finalizou no início desse ano, estava como reda emergencial, mas veio a pandemia e aí encerraram meu contrato. Hoje eu só trabalho na rede particular em Teofilândia, em uma cidade aqui do território do CISA. Então, hoje nós queremos conversar um pouco aqui com vocês e trazer nesse mini curso de redação do padrão Enem, inicialmente trazendo um panorama geral do que é uma redação e trazendo alguns detalhes disso, né, como estruturar bem o texto, ser direto, então, algumas dicas gerais, passos iniciais, para que vocês tenham essa clareza, e ao longo do curso, se hoje ainda tiver tempo, eu vou começar a falar das 5 competências do Enem. Se não, eu vou explicar sobre esse material que eu preparei para vocês. Nós vamos abrir no finalzinho um espaço para as perguntas e contribuições, né? Às vezes não é só pergunta, tem algumas colocações que podem ajudar. E vamos continuar nessa linha aí. Eu vou agora apresentar para vocês aqui o material que eu preparei, os slides. E Beth vai me auxiliar aí no chat, tá? Qualquer situação, vocês sinalizam para ela aqui, nós vamos conversando aqui. Ok? Vocês estão vendo? Deixa eu ver. Sim? Ótimo. Então, eu vou ver aqui se eu consigo. Ok. Ótimo. A tela está inteira? Deixa eu ver. Dá o F5 aqui para vocês. Bem, então, mais uma vez, sejam bem-vindas e bem-vindos ao minicurso Redação no Padrão do Enem. É a força feminina chegando com tudo, né? Então, eu trago também a força masculina e a força das pessoas. Isso aqui é só porque eu gosto muito dessas imagens, desses quadrinhos, acho um colorido maravilhoso. Bem-vindos e bem-vindas, tá? Então, se ligue logo de primeira que no Enem, somente a prova de redação representa 20% da nota final, que representa a média ponderada das 5 provas. Galera, essa prova, ou ela te joga para cima, ou ela te joga na chão. Então, você precisa entrar na prova quando você for fazer seu Enem, e da grande importância da redação, que isso é notório, é um fato que já está, claro, muito divulgado, né, para todos e todas. Então, ela vale 20% da nota final. Precisa estudar para a redação. A redação é subjetiva, mas quando se trata do Enem, ela é mais técnica do que muita gente pensa, né? Porque tem um padrão, por isso que o nome desse mini curso é Redação no Padrão do Enem. O Enem tem 5 critérios, que são as 5 competências, que ali vai se desdobrar em vários elementos para corrigir uma redação. E o texto dissertativo argumentativo, ele precisa estar ali, caber nesse padrão, nesse modelo.
O que foge disso é zerado, é diminuído as notas, enfim. Então, saiba qual é o padrão e como os corretores trabalham na correção. Eu fui corretora do Enem por 4 anos. Então, eu realmente sei como é que funciona. Eles têm algumas mudanças, vai depender da instituição que estiver responsável, né? Já foi a Sebrasp, a a Fundação Getúlio Vargas, FGV, né? Que é uma das mais difíceis para mim, são bem exigentes, então preste atenção, porque nós vamos trabalhar na linha do Enem. Uma das coisas que as pessoas sempre perguntam, tem que ter título? Então, na prova, na redação do tipo Enem, não precisa de título. Se você escrever o título, conta com uma linha. Então, tudo isso eu vou explicar para vocês ao longo do nosso curso. Mais uma vez, atenção. Atenção para o seguinte. Uma redação, ela é um gênero textual. Então, nós tivemos na semana passada a aula da professora Girlene explicando várias coisas importantes sobre escrita, sobre leitura, sobre professor, e como se escreve, o que não, né? Então, hoje, vocês precisam compreender que existem tipos textuais, que é o narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo, e os gêneros, que são romance, novela, crônica, conto maravilhoso, fábula, toda essa lista aí que o professor Noslen tem lá no site dele, dessa forma assim, bem divertida que ele trabalha. Então, você precisa saber que você está escrevendo um gênero textual que não pode se misturar com outros. Não pode, certo? Então, tendo essa clareza, eu vou escrever agora uma redação. Eu não vou escrever um romance, eu não vou escrever agora uma propaganda, eu não vou escrever um verso, um poema, eu não vou escrever uma carta, nem um cardápio, nem currículo. Tenha na sua cabeça o que é o gênero e o que tipo textual ele é. Ele é um tipo textual argumentativo, porque você vai ter uma opinião fundamentada em argumentos claros, objetivos e em fatos e dados concretos. Não pode ficar naquela historinha que eu acho. Você não tem que achar para fundamentar seus argumentos. Você tem a sua opinião que vai ser fundamentada em algo concreto. Ah, mas é a minha opinião. Mas não tem fundamento, então não pode. Ah, mas agora eu vou protestar. Fora fulano, fica ciclano, ele não. Não é a hora, não é o lugar. Pode fazer isso no manifesto, em outros tipos de gêneros textuais. No momento da dissertação, do texto dissertativo argumentativo, você precisa saber o que é que ele exige de você ali. Então, temos esse momento agora desses 10 passos para uma redação nota 1000 no Enem. 10 passos iniciais. Ah, professora, só com isso aqui eu tiro 1000? Não. Você tem 10 passos iniciais para uma redação nota 1000. Para uma redação nota 1000, você precisa saber isso aqui, que nós vamos falar para você. Então, entre aqui nesse túnel e se jogue, viu? Vamos aqui, ó. Primeira coisa, saiba estruturar seu texto. Você sabe como é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo? Então, na minha época, eu aprendi isso, introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que no Enem, você vai saber outras coisinhas que estão por aí, dentro desses 3 tópicos, da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Por exemplo, na introdução você precisa fazer um recorte, né, sobre um tema, por exemplo, educação. A educação é um assunto amplo. Tem educação de jovens e adultos, tem educação à distância, tem educação para surdos, tem educação... Nossa, tem uma infinidade de coisas que envolvem a educação. Aí lá vem um tema que puxa, como foi em 2017, para a questão dos surdos, né? Educação dos surdos. Então, o que é que você precisa saber? Você, desse assunto, desse tema, assunto-tema, você vai fazer um recorte, então você vai dar uma ênfase ao seu ponto de vista, à sua tese. Você precisa chamar a atenção do leitor para o que você vai fazer ao longo do texto. Então, as pessoas
começam muitas vezes as redações narrando, falando, e não encontramos um ponto de vista. Por favor, minha gente, se posicione logo no começo, na introdução. Você precisa dizer qual é o seu ponto de vista que vai ser defendido ao longo do texto. Ah, tem um ponto positivo e negativo. Cuidado com isso, porque tem gente que não defende um ponto de vista. Isso é bom, mas é ruim. Isso é ruim, mas é bom. Isso é bom, mas é ruim. Sim, criatura, você vai chegar onde mesmo? Então, escolha o seu ponto de vista. Bom, eu acho que a educação à distância, é a minha opinião, ela é excelente. Educação online, EAD, tudo isso que envolve as tecnologias digitais, eu amo. Eu gosto, defendo, e aí vamos defender isso ao longo do texto. Trazer os autores, as alusões históricas, enfim, né? Estamos na 4ª Revolução Industrial já. Tudo isso vai lhe ajudar, vai dar fundamento para o seu texto, que deve ser dito na introdução. Desenvolvimento. D1, D2, né, que também é conhecido assim, eu também aprendi dessa forma, mas no D1, D2 do Enem é a competência 3. Você, na competência 1, você escreve bem o texto na norma culta, na 2 você entende o tema, compreende a proposta e sabe o que é um texto dissertativo argumentativo, dividido em parágrafos, mesmo que você afaste um pouquinho da margem, mas tem que afastar, porque senão fica parecendo um resumo. Nós não estamos pedindo um resumo, já é outro gênero, queremos um texto dissertativo argumentativo, tem que afastar um pouquinho da margem, certo? Não precisa daquela distância enorme, não, vou botar grandão, vou botar lá no meio do texto, porque eu já ganho, mais uma linha. Não, todos esses pulinhos do gato que às vezes o candidato pensa, a gente sabe. Então, afaste um pouquinho da margem, divide em parágrafos, certo? Senão fica um amontoado, muitas vezes amontoado de palavras, né, sem paragrafação. Então, o desenvolvimento vai ser a sua competência 2 e 3, que é onde você traz a compreensão da proposta baseada em argumentos que você selecionou, organizou e colocou ali tudo arrumado, bem concatenado, coerente, né? Que vocês verão isso também. E a conclusão, professora? Então, eu escrevi um ótimo texto e termino com uma frase de efeito perfeita. Não é nem não. Não é uma frase de efeito linda, maravilhosa, que tem até a ver com a sua introdução. Mas só foi uma opinião, um fechamento, não trouxe nenhum tipo de solução. Não pode. A conclusão de uma redação no padrão do Enem, você precisa trazer 3 agentes de transformação, né? Que a gente chama de GOMIFs. Vou mostrar para vocês depois, que é uma siglazinha, que é um macete, para vocês entenderem. Quando eu chegar lá, aqui é a competência 5, você vai entender o que é o GOMIFs. 3 agentes detalhados e explicados. Então, tem pessoas que escrevem bem e se delongam. Você tem que ter a capacidade de síntese. Você não pode ser resumido demais. Eu vou escrever só 15 linhas, porque eu tenho uma ideia, eu sei muito desse tema fantástico. Eu vou falar um negócio aqui que vai ficar ótimo. 15 linhas está ótimo. Não está ótimo não, viu? 15 linhas não tem 1000. Pode ficar sabendo. Pode estar ótimo como for. Não tem 1015 linhas. Porque vai ficar faltando argumento. Vai faltar coisa. Imagine você ter que escrever um tema relevante, de importância social, em que você tem que introduzir, argumentar e apresentar uma proposta de intervenção em 15 linhas. Então, você foi resumido demais. Mas eu também escrevo bem, com uma beleza. Vou escrever 41 linhas. Também não. Não. O avaliador só vai ler até a 30ª linha, né? Até a linha 30. A folha já é contada. O que você passar, por exemplo, você escreveu 35, a sua proposta de intervenção está na linha 31 a 35, você perdeu. Perdeu na competência 5, porque o corretor não vai ler essas 5 linhas. Chegou lá no finalzinho, passa a régua, só lê até ali. Então, faça seu projeto de texto, que vocês conhecem como rascunho, faça e leve tudo certinho para a folha de resposta da redação. Então, vocês vão entender isso muito bem, que cada
parte dessa vai ser explicada ao longo do curso. Agora eu só estou fazendo um apanhado geral, tá? Pseudoestrutural. Outra coisa que você precisa fazer, o desenvolvimento, né? Vai contar com a argumentação a respeito da temática exposta na introdução. Você tem que apresentar ideias claras e objetivas. Não fique dando voltas igual o cachorro correndo atrás do rabo. Nem fique com ideias truncadas, né? Que aí vai ser a falta da coerência, que é um problema sério. Então, você precisa ter objetividade. Usar alusões históricas, notícias e citações para ilustrar os argumentos, né? Dentro do limite da coesão e que não fuja do tema. Gente, eu corrigi uma redação. Eu já corrigi muita redação nessa minha vida e uma delas me surpreendeu. O tema era educação online. A criatura escreveu sobre saúde pública. Eu perguntei a ela, falei, minha filha, não foi acontecer com você nesse dia. Minha filha não estava bem, não foi? Porque não tem absolutamente nada a ver. Isso é um caso bem extremo. Mas há pessoas que fogem do tema, parecendo que não está fugindo. Pegue as palavras-chave e segure nelas, tá? Por exemplo, tecnologia no combate à criminalidade. A pessoa só falou de criminalidade. Só, esqueceu da tecnologia. Então, ela vai depender dos argumentos. Ou ela vai fugir totalmente, ou ela vai tangenciar. O que é tangenciar? Você sai, ó, você vai, daqui a pouco, volta, menino. Não é por aí não, meu filho. Volta aqui, volta. Então, precisa ter essa clareza. Leia e diga, a cabeça abra e entra aqui o tema. O tema é esse, não vou. Por mais que eu goste do outro, já também colocou um tema de um aluno que era para falar sobre movimento feminista. Ele foi falar dos negros. Então, mistura as coisas. Calma, cada coisa em seu lugar. Então, a ideia é que os argumentos sejam separados por parágrafos, deixando o texto mais organizado e de fácil leitura. Gente, eu já peguei texto, eu fico estressada. Fico estressada, não vou mentir. E olha, se já tiver corrigido 99 em redação e essa for a 100ª, o estresse é maior. Então, todos os corretores são assim, somos seres humanos. Então, vai que a sua redação é a 100ª e você fez uma bagunça, não tem linha de raciocínio, foge do tema, o corretor fica no estresse. Mas se segure para que você não fuja e se organize, viu? Seja objetivo, não seja prolixo, ou seja, não fique enrolando, tá? Não fique, no ditado popular, né? Enchendo linguiça. Prolixo é isso, a pessoa que fala e não chega ao fim daquilo que quer dizer. Então, cuidado. E a conclusão é a proposta de intervenção. Ou seja, se você fosse o gestor, a gestora do país, o que é que você faria? Tudo parte do governo federal. Os temas, os problemas, ou mundial, né? Ou eles são de forma que abrange um problema mundial, ou no país, no Brasil, né? Então, quem sempre vai ter que trazer algo, né? Esse aí é um pulo do gato. Normalmente, você tem que apontar o governo federal e políticas públicas, os governos nas 3 esferas, como uma proposta, uma solução, tá? Nós vamos detalhar isso também na proposta de intervenção, vocês verão. Outra dica aí, né? Outro passo. Quando você recebe seu caderno, lá tem os textos motivadores. Você precisa ler. Tem gente que diz, não tenho paciência não vou ler. Nossa, quanta coisa. Tem texto verbal e não verbal. E há candidatos que não têm paciência. E é mais comum ter os que leem e copiam os textos motivadores. Pega lá o trecho, a notícia, uma parte do texto que foi colocado para motivá-lo, ajudá-lo a pensar, a pessoa vai lá e copia. Não pode. Cópias dos textos motivadores são zeradas. Por exemplo, a criatura não tem ideia para escrever.
Começa, ainda está lá, escreve 8 linhas, porque se escrever 7, zera, né? Perdeu. Escreve 8 e vai lá e pega 5 linhas do texto motivador. Que são os textos de apoio, né? Perdeu, só ficou com 8 linhas, porque vai lá e copia. Ou dá outro, quer dar outro ninja. Vai lá dentro do caderno e quer pegar as questões do caderno e também usar na redação. Não pode. Tem que ler, né? Vocês, aqui esse gráficozinho, né? Essa ilustração, ler para escrever. Você vai ler para escrever, para te deixar claro o que é que o Enem está te pedindo, né? Os textos servem para dar essa orientação. Então, vocês precisam ler antes de começar a escrever. Podem usar os números apenas. Não pode copiar nenhuma linha. Podem citar a lei, mas não pode usar as palavras como estão lá. Parafrasear tem que ter um jogo de cintura muito grande, que também pode ser considerado cópia. Tá? Eles oferecem muitas informações preciosas, tá? Como, por exemplo, qual a abordagem mais adequada para você ter uma boa nota e fazer a sua intervenção, tá bom? Então, leiam os textos motivadores. Quando vocês forem fazer o Enem, não esqueçam dessa dica. Terceiro passo, você precisa se posicionar, tá? Se posicione. Você é o seu ponto de vista ali. Precisa aparecer, não pode ficar um texto narrativo. Muitos cometem esse erro. Começa a contar um fato, se demora muito, aí o texto vai ficando narrativo, deixa de ser dissertativo. Então, precisa ter os mobilizadores que mostrem ali no seu texto que você está defendendo um ponto de vista. Por isso que ele tem que começar na introdução, com argumentos plausíveis, e ali o desenvolvimento e vai para uma solução real. Outra coisa importante no posicionamento que leva a uma solução são soluções execuíveis. O que é isso, Prolu? Soluções que podem ser executadas. Ah, mas eu tenho uma ideia genial. A minha ideia, isso eu vou dizer para vocês que eu li numa redação, o aluno colocou assim: recolher todos os lixos eletrônicos e levar para Marte. Como assim? Olha, pode ser até que no futuro aconteça, mas isso é a muito longo prazo. Então, tenha uma proposta, mesmo que seja simples, o governo precisa fazer isso, a família isso e o cidadão isso. Então, 3 elementos, explicando quem, onde e como. Cada um desse agente, ele precisa ter esse desdobramento. Quem, a família, como, orientando. De que, para quê? Para isso, certo? Tem que ter uma proposta completa de cada agente. Então, nada de... outra redação que eu li é que o jovem dizia que o governo tinha que dar emprego, tinha que dar uma bolsa para todas as pessoas que foram desempregadas tecnologicamente, né? No desemprego tecnológico, as máquinas assumem o lugar das pessoas. E ele propôs isso. Falei, mas como é que vai ser isso? Não tem como, né? Então, ele deixou algo assim que estava muito vago, muito inalcançável para o momento, tá? Então, pense bem o que você vai propor. Apresentar as suas ideias, né, nesse posicionamento, ideias consistentes e evitar fazer generalizações e pensamentos de senso comum. Todo político é ladrão. Né? É um senso comum, né, gente? Bem comum. Não bota essas coisas. Todo mundo isso, todo mundo aquilo, porque todas as pessoas, ninguém faz. Isso são generalizações, não use. Uma redação nota 1000 possui uma ideia firme sobre o tema do início ao fim. Aqui tem escrito firme, eu vou consertar depois. Outra coisa importante aí com esse desenho que está assim, te chamando, né? Para a coerência. Já li tantos textos incoerentes. O que é a coerência, né? É o sentido.
Se você conversa com alguém, aí tem hora que a pessoa fala, você fala, poxa, não estou entendendo nada, não estou entendendo nada que você está falando. Mistura uma conversa, mistura com outra e vai. Tem gente que tem, né, esse problema, não tem uma coerência de pensamento, e tem gente na escrita se perde também. Falta elementos para dar, que são elementos coesivos, para trazer a coerência. Então, é o sentido do texto, né? Faz sentido para quem está lendo. É essencial manter essa lógica textual. Seus argumentos precisam ter clareza, tá? E isso você vai obter, continuar tendo o hábito de leitura escrita, certo? Quanto mais você lê, melhor você escreve. Então, mas tenha cuidado para não apresentar ideias muito diferentes nos argumentos, ou mesmo propor soluções utópicas, né? Radicais demais na conclusão, como eu falei anteriormente. Então, coerência, o que é coerência? É seu texto fazer sentido. Quando você lê o seu projeto de texto, ele disse, não fui eu que escrevi, eu vou ler agora aqui de alguém. Eu estou entendendo, eu mesmo escrevi. Desapega, se afasta e lê para você como se fosse outra pessoa, com um olhar mais crítico. Então, seja simples, essa é a quinta, né? O quinto passo aí, para que você tenha uma boa redação. Ser objetivo. Não usar palavras difíceis e rebuscadas. Utilizar subterfúgios como sarcasmos ou ironia. Não. Palavras difíceis e rebuscadas, de repente você pode até usar uma ou outra que pode trazer, né? Uma palavra que não está no senso comum, já que a gente não quer senso comum. Mas, antes de tudo, você precisa saber o significado. Por exemplo, você sabe o que é ostracismo? Você sabe a diferença entre preterido e preferido? Então, não use, não sabe, ficou na dúvida, é o que mesmo? Ratificar, retificar, eu não lembro. Não use, pense outra coisa. No seu rascunho, que é chamado projeto de texto, que, né, vocês também vão aprender a fazer um projeto de texto, seja objetivo, e se quiser usar uma palavra mais, né, elaborada, saiba o significado, tá? Agora, encher o texto de palavras difíceis e rebuscadas, o texto fica uma chatice, dificulta o entendimento, não tem fluidez, o texto todo é com palavras difíceis, lá do pessoal do parnasianismo, não dá não, tá? O texto não quer isso de você. Bom, então, e tem mais outra coisa, não invente palavras, o Enem não abre espaço para esses recursos. Mais uma vez, não escreva poemas com palavras rimando. Eu já vi textos que a pessoa, querendo ser criativa, botou uma grande interrogação. Já foi, zero. E outro escreveu o texto de cabeça para baixo, querendo ser, eu vou inovar aqui agora. Poxa, não é agora não, filho. Pare com isso, viu? Agora, siga o que deu o Enem, o texto do Enem, o que ele quer de você. Não é hora de ser criativo, tá? Guarde sua criatividade para outra hora. Inventar palavras e querer surpreender, mandar recadinho para a banca. Gente, eu estudei tão pouco, tenha pena de mim, Deus te abençoe, Oxalá te proteja. Nada de recadinho, nada de mensagens religiosas, nada disso pode. Sua redação é zerada. Evite erros gramaticais. Essa siglazinha aí eu vim aprender essa semana com o meu aluno. Ele colocou no grupo, oh my God, né? Eu fiz, fulano, me diga o que é OMG. Eu não sabia. Então, oh my God. Então, os erros gramaticais faz a gente olhar assim e fazer, oh my God, que difícil, Senhor. Tenha misericórdia dessas criaturas. Precisa estudar as regras gramaticais, viu, gente? Então, vai ter que saber a gramática tem um autor que a gente estudou, agora eu me esqueci o nome dele, né? Toda aquela gramática normativa, não. Mas as pessoas, os candidatos cometem erros, pessoas que já concluíram o ensino médio,
E aí também, se a gente for fazer uma crítica, vai levar mais tempo, não vou fazer isso agora, das dificuldades que as pessoas, os estudantes brasileiros da escola pública enfrentam, mas não sabem e cometem erros comuns de pontuação, usos de pronomes, suas colocações, uso da crase, que é uma dificuldade muito grande, plural, erros de concordância básicos, como, por exemplo, separar o sujeito do verbo. Então, se você quer estudar mais um pouco, tem esse site lá, aqui, que eu botei para vocês, que são 101 erros comuns de português. E você vai ver lá o certo e o errado, tá? E é bem legal, ó. Eu recomendo. Outra coisa que você deve evitar são os vícios de linguagem, tá? Né, tipo, então, bem, Já peguei textos com as pessoas, você tem que fazer, usa o pronome também, você precisa fazer isso. Então, tipo assim, já encontrei. Então, não pode, vícios, tá? De linguagem. Linguagem, já peguei muitos textos que parece que a pessoa está batendo um papo com um colega, muito coloquial, e é um texto formal, a redação, tá? Pleonasmos, que são usos excessivos de palavras na transmissão de uma ideia, e vai ocorrer repetição e redundância. Ele pode ser usado como uma figura de linguagem, mas na redação do Enem, não. Exemplos como há 10 anos atrás, criar novas ideias, cada vez mais, muito mais, entre outros. O ideal é tentar escrever seus argumentos claros e objetivos sem prejudicar a coerência do seu texto. Muitos aplicam a tautologia, né? Que é a repetição da mesma ideia por meio de palavras diferentes, que também é a redundância. Entrar para dentro, sair para fora, isso também não pode acontecer. Tá? O que mais você não deve usar na redação, nesse sentido? Vamos ver aqui. Então, essas dicas, né? Não use chavões em suas redações. Aí o homem chavão. Isso é um livro. É uma coletânea definitiva de obviedades para todas as ocasiões. Então, você é um homem chavão, uma mulher chavona, e bota lá um bocado de chavão na redação. Não. Então, o que é um chavão, um clichê, né? É uma ideia, um pensamento já desgastado. Um que já está desgastado agora com nossos dias é novo normal. Já virou clichê, já. Novo normal, novo normal. Todo mundo está falando desse novo normal. Já virou clichê. Outros aí, né? Abrir com chave de ouro, um aluno fim do túnel, rota de colisão, agradar gregos e troianos, do Epoque destruída. Então, são alguns exemplos que você não pode usar. Não pode usar na redação. Certo? Aqui tem, eu não vou ler todos para vocês, porque esse material eu vou disponibilizar, mas dos clichês comuns eu achei bastante interessante. Não fui eu que criei isso. Está disponível no blog de uma professora de português, ela que fez, e eu trouxe para vocês. Aí o endereço, caso vocês queiram ver mais coisas lá. Ela pegou os clichês e substituiu para uma linguagem de um texto dissertativo argumentativo. Achei bem interessante. Hoje em dia, atualmente, no dia de hoje, fazer ou dar o seu melhor, dedicar-se inteiramente, escolhido a dedo, curiosamente, criteriosamente escolhido, e aí vai, tá? São as substituições que essa colega fez e ficou bem interessante aí. E vocês podem estudar. Agora, tem outras coisas que não podem, né? Que são as expressões idiomáticas, que você deve evitar. Olha aí, engolir sapo, pulga atrás da orelha, pensar na morte da bezerra. Eu falo muito essas coisas aqui em casa, mas não pode colocar na redação. Nem que a vaca tussa, tirar o cavalinho da chuva, barata tonta e falar pelos cotovelos. São algumas das expressões idiomáticas que não devem utilizá-las nas redações, tá certo? Então, fica aí essa dica para você, essa orientação. Revise seu texto. Como assim, Pro? Antes de ir para a folha da redação, resposta, você precisa ter um projeto de texto. No primeiro dia de prova,
ou né, agora dividiu cada final de semana. Quando for fazer redação, são 4h30. Assim, a princípio, entende-se que te deu umas meia hora para a redação, né? Então, tem gente que faz as outras questões, deixa a redação por último, faz correndo e acaba perdendo 20% da prova e muitas vezes perdendo o Enem todinho, porque perdeu na redação. Então, no momento da escrita, faça seu projeto de texto, que ele pode ser em tópicos, das ideias principais que você não pode esquecer, ou você tem a habilidade, né, de escrever rápido, você separou, então, um bom tempo para fazer seu projeto e depois passar para a folha de resposta. Portanto, que você possa fazer uma revisão antes de escrever a versão final, tá? Então, leia, para que você perceba se você fugiu parcialmente ou as questões de erros gramaticais, certo? Que serão penalizados na competência 1. Se você sempre faz um texto e pede para alguém ler, antes de pedir a alguém da sua casa, um professor que lê esse texto, leia você mesmo, você que está treinando, né, para o Enem. Leia, desapegue, se afaste, leia com olhar crítico para você encontrar. Leia procurando erro, porque é assim que deve ser. Nós que corrigimos, a primeira coisa que a gente faz quando pega um texto é procurar os erros. Depois que a gente acha os erros, a gente vai ler de novo para ver o todo do texto. Mas a lupa é certa ali, procurando erro. Ou, se não tiver, que beleza, aí é 1000, tá? Seja informado, informada. Tem que se manter atualizado, gente. Você vai ver as notícias, ler na internet e se aprofundar, certo? Nas questões atuais, relevantes do momento, tá? Né? Teve a explosão recentemente, né? Lá no Líbano, né? Teve essa explosão, a questão do coronavírus na saúde, todos os temas atuais. O que é que eles têm que podem ter em comum com outros acontecimentos do passado? Você vai fazer as alusões históricas. Então, tem que se manter atualizado, buscar informações, assistir documentários, ler sobre história, filosofia, sociologia, são formas de manter-se informado de forma para argumentar, certo? Pessoas citam filmes, poetas também, letras de música, cuidado. Eu recomendo que você não faça isso na introdução. Começa logo com a citação? Não. Coloque na introdução a sua defesa, o seu ponto de vista, a sua tese. No segundo parágrafo em diante, você começa a citar, fazer as alusões, enfim. No primeiro parágrafo introdutório, precisa deixar claro a sua tese, tá? E a prática leva à excelência. Aí a Mulher Maravilha, que eu sou apaixonada, meus 40 anos, foi uma festa temática da Mulher Maravilha. Eita, figura bonita, eu gosto, viu? Então, para ficar forte aí que ela está fazendo esse sinal de força, para você ter uma força textual e ter segurança no que você vai escrever, você precisa praticar. Então, eu dei aula em uma turma que, ao longo do ano, os alunos fizeram apenas uma redação em sala de aula. Imagine em casa. Então, gente, na hora de escrever, é você e o papel, é você e a tela, né, que tem a Enem digital, você precisa praticar. Tem gente que gosta de malhar, exercita os músculos, né, querem ficar com os músculos fortes e tal. E, no caso aqui, vocês precisam praticar os neurônios, exercitar os neurônios na escrita, pois ela leva à excelência, certo? Então, aqui vai ficar a dica para você. Fica a dica. Você só estará preparado para seguir todos os passos preparada, para seguir todos os passos acima. E se você fizer muito treino, não adianta você acompanhar esse curso, ver todas as fichas, formulários, dicas, materiais que nós vamos disponibilizar e não escrever.
Uma coisa é você estar me escutando agora. Uma coisa é você lembrar de tudo que eu te falei nessa aula e que as professoras falarão, os professores, os vídeos, todo o material que você vai ter acesso, mas se você não vai para a prática, você não vai ter o sucesso que você precisa ter lá, tá? Tirar uma nota de 900 para cima. Então, durante a preparação do Enem, o ideal é produzir pelo menos uma redação por semana. Então, quem não possui esse hábito, eita, professora, uma redação por semana leia, se tiver alguém para corrigir, um professor que você possa mandar. Eu já tive vários alunos que foram meus alunos em uma determinada época, depois eu saí da escola, e de vez em quando mandavam um texto para mim, pois a aluna que fazia isso, ela foi aprovada esse ano. Ela foi aluna da EJA, aqui em Coité, e passou em História. Sempre ela mandava um texto para mim, dá uma olhada, disse, espera um pouquinho. Quando eu tinha um tempinho, eu lia o texto dela e mandava as correções por áudio. Infelizmente, eu não vou poder acompanhá-los nesse curso, eu não vou corrigir redação, porque eu já tenho um volume muito grande do meu trabalho e de outras coisas. Mas eu tenho certeza que você tem um professor, os outros professores podem te ajudar, alguém da família que tenha essa facilidade para te dizer o que você pode melhorar. Mas escreva. E quando estiver próximo, durante os últimos 2 ou 3 meses que antecedem a prova do Enem, você precisa fazer 3 redações por semana. Esse é o preço de se tirar a nota 1000. Todos os alunos que adquiriram esse hábito, eles foram muito bem no Enem, tá? E outros processos seletivos. Posteriormente, eu vou falar para vocês algumas diferenças dos processos seletivos diferentes do Enem, tá? Que algumas coisas são iguais, outras diferem bastante. Então, eu finalizo aqui, nesse momento, para a gente já ter um momento de bate-papo, dúvidas, deixa eu ver aqui minha hora, são 2 minutos para as 4, para tirar dúvidas possíveis. Se não tiver, eu começo a falar das 5 competências, né? Temos ainda meia hora para realmente a gente tirar suas dúvidas. Por quê? Eu não vou poder acompanhá-los em outros momentos. Então, eu reservo esse tempo aqui para todas as dúvidas possíveis que eu puder responder. Se eu não souber, eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer, bom, isso aí eu ainda não sei, vou pesquisar e me digo depois. Mas se for algo já da minha prática, que eu já tenho a resposta na ponta da língua, falarei, né? Então, o sertanejo é, antes de tudo, um forte, né? E dizem que o sertão é o rumo. Então, nós somos fortes. Desejo a todos vocês muitos êxitos. Se preparem. Saibam que a batalha é grande, a concorrência é estupenda. Mas se você se preparar, você entra no páreo e ganha também o seu troféu, tá bom? Então, vou abrir agora para os questionamentos. Beth, quem quiser falar, fala com a ProBeth que eu vou aqui, ó, ouvir no WhatsApp os áudios, tá? E as questões, eu vi que alguém perguntou se 620 foi uma nota boa. 620. Não é uma nota boa ainda não, viu? Precisa melhorar. Nota boa, gente, é de 800 para cima. Já é uma notinha bem interessante. Boa mesmo é de 900 para lá, porque os seus concorrentes, né? Aí tem essa questão agora do aproveitamento da nota para algumas universidades particulares, né? Mas para a pública, você precisa ter uma nota bem maior mesmo, tá? De 900 para lá. Ok? Pode melhorar, não está tão, como diz a história, não está tão miserável assim, mas precisa melhorar. Então, 600 é muito mediano, muito. Estou no segundo ano do ensino médio, no meu primeiro Enem, arrasou! Mai Kelly Vasconcelos. Nossa, você é boa, viu?
Particular, sim, mesmo assim, né? Tem seu mérito. Então, alguém. Ah, peraí, deixa eu ver. Deseja fazer pedagogia na particular. 720 dá para entrar por cota em faculdade pública? Depende do curso, certo? Se for um curso muito concorrido, não vai. Quem tiver as maiores notas, eles vão conseguir, certo? Fechar o número de vagas primeiro. Então, gente, vou fazer igual uma amiga minha. Aqui, Beth, não chegou nada aqui. Ah, chegou. Não. Não. Não tem nenhum áudio ainda de Beth. Ah, tá digitando. Tem uma amiga minha que me contou uma história que a amiga dela fala assim, rica fulana, rica. Então você bota na sua cabeça 1.000, não queira menos que isso. Se prepara. Você está dando esse curso aqui, gente, um curso desse é caro, certo? 1 hora de um mestre, de um doutor, é caríssimo. Se formos prestar esse serviço cobrando, é uma notinha boa. Então, nós estamos aqui, né, com o nosso comprometimento com a educação. O Estado não está dando nada para mim, a mais. Eu não trabalho mais para o Estado, certo? Isso aqui é um momento maravilhoso para você. Fora todo o material que vai ser disponibilizado. Hoje mesmo eu já vou entregar para a Beth, que é a nossa coordenadora do projeto, o material para ser postado. Ela vai mandar por e-mail, vai ser colocado no grupo mesmo, mas vocês vão receber, né? Então, fiquem ligados e aproveitem. Aqui, minha dúvida na introdução. Sempre começo a definir o tema proposto. Não sei se é correto. Então, Adevanda, né? Na introdução, você vai ter, nós vamos disponibilizar um material, como é que você começa uma introdução. O professor Rafael vai dar uma aula, se não me engano, na próxima semana, sobre essa questão de introdução. Fique ligada. Mas precisa apresentar a sua tese logo na introdução. Você não pode escrever sobre, você tem que dizer o que você vai defender ao longo do texto, sobre aquele tema. Não é usando eu acho, nada de se incluir no texto. É sempre na terceira pessoa do singular, não é na primeira, na terceira. Eu sempre me atrapalho nisso. Eu, tu, ele. Terceira do singular. Nós. Não é na primeira do plural, certo? Sempre você vai dizer de outros indivíduos, eles, deve-se, pode-se, enfim, nada de podemos, eu acho. Você faça isso. Tem gente que termina temas como feminicídio, né? Violência contra a mulher, combate à violência à mulher. Se você vê alguém machucando a mulher, denuncie. Isso é panfletagem. Acabou com sua redação na conclusão, né? Vai avaliar na competência. Antes era assim, errou gramática, né? Antigamente eu como professora tinha essa noção. Quando eu passei a trabalhar no Enem, o erro de português, de escrita, de erros gramaticais, competência 1, você vai de 0 a 200. Competência 2, e assim vai, né? De 40 a fuga do tema, 0, né, que é fuga do tema, ou de 40, que é tangenciamento, até 200. Então, cada competência, até 200 pontos, por isso que forma 1.000. Então, você vai ser penalizado em cada competência. Se você errou muitas palavras, você vai ficar com 80, 120 na competência 1. E assim vai. Também, ao longo do curso, eu mostro essa tabela que está na cartilha do participante. E aí vocês terão essa noção, tá? Então, respondendo a Advanda, é sobre a introdução. Você vai ter um momento com o professor que vai dar uma aprofundada só na introdução aí. E ele vai trazer, né, a aula e vai ajudar bastante. Ponto de vista, que é a tese logo no começo, tá bom? Joia. Tá, Diogo, obrigada. Que joia, né? Fico feliz por Diogo.
Diogo é uma pessoa fantástica, muito estudioso, comprometido. Eu tenho certeza que você, quando fizer o Enem, você vai passar e vai conseguir chegar no seu lugar de sonho, que você é uma pessoa super comprometida, estudiosa, tá bom? Então, a lista de presença, né? Alguma pergunta, gente? Por aqui, vocês estão satisfeitos até o momento? Deixa eu ver se Beth tem alguma coisa aqui, algum áudio. Elisângela, na redação do Enem, posso citar algo de algum profissional de educação que tenha sentido com o tema? Eu não sei, não sei muito bem aqui. Elisângela, você pode explicar melhor sua pergunta? É que não entendi muito bem. Citar algo de algum profissional de educação que tenha sentido com o tema, vai depender do tema, né? Tudo depende do tema, gente. Se tem a ver com o tema, um exemplo, certo? Se o profissional foi a pessoa, não, comigo aconteceu isso, não pode, né? Você pode citar o caso sem fazer referência à sua pessoa e tem que estar muito ligado com a temática, o tema da redação, tá? Pode simplesmente colocar um exemplo solto, certo? Mais alguma pergunta? Se tiver a ver ligação direta com o tema ou exemplo, se foi com você, não se inclua, jamais. Se foi um exemplo de algo que aconteceu, o interessante sobre isso é colocar situações que foram a público, que ficou noticiado, que foi divulgado, porque aí o corretor, se ele não ouviu falar, ele pega o exemplo, joga na internet e vê se realmente foi uma situação que se tornou pública. O interessante é sempre isso, porque ele vai trazer, vai pontuar você porque viu que aquilo foi algo que realmente aconteceu. É sempre melhor. Quando é melhor fazer citações nos desenvolvimentos? Exatamente. A citação, ela não deve estar nem na introdução. Eu, pelo menos, já ouvi diversos corretores, orientações. Não pode colocar a citação na introdução. Mas eu vi uma redação. Bom, de repente você lê uma redação nota 1000 que tinha introdução, que falava de um filme, que falava de um livro, que falava. A indicação é que coloque do segundo parágrafo em diante, certo? Abre aspas, coloca o nome do autor. Se parafrasear, coloca segundo o pensamento de Paulo Freire, aí você coloca lá, precisa tomada de consciência para isso, né? Ninguém conscientiza ninguém. Pare de colocar, é preciso conscientizar as pessoas de que o isolamento social, ele é... gente, sua mãe tá morrendo de falar as coisas com você não se conscientiza, é os outros que vai. É preciso que as pessoas tomem consciência. Não bote que ninguém conscientiza ninguém de nada. Certo? Se fosse assim, não existia drogado, não existia alcoólatra, né? Cada um toma suas decisões. E nós fazemos é sensibilizar, informar, a mídia informa, o governo toma as providências cabíveis, né? Aplicações das leis, fiscalizações. Então, citação do segundo parágrafo em diante, não cita também na proposta de intervenção. Conclusão, vou concluir com o pensamento tocante de Foucault. Oxe, não vá não. Bote Foucault no meio, lá no meio, tá bom? Que leva o aluno a zerar? Nossa, tem muitas coisas, viu, Elisângela? Tem muitas situações que levam a nota zero. Escrever 7 linhas, fugir do tema, isso eu vou falar para você, copiar símbolos, página em branco, também vou trazer para vocês sobre isso, situações que levam a nota zero, viu? Então,
Você pode ter um texto mediano, não surpreender, senso comum, não zera, né? Você pode escrever mais ou menos, erra. Para tomar nota 200 na competência 1, você precisa ter apenas 2 erros de diferentes naturezas, certo? Então, se você, no texto todo, só errar 2 coisinhas diferentes, você tem nota 1000 na competência 1, nota 200 na competência 1. Competência 2, compreendeu. Aí, se no caso, para zerar na competência 1, escrever em outro idioma o texto todo, certo? Um texto que não consegue se ler nada, totalmente. E não dá para, né, ler de forma nenhuma, ilegível, tá? Procurando essa palavra. Então, é 0 na competência 1, e se for ilegível, vai zerar as outras todas. Porque se eu não consigo ler o seu texto, como é que eu vou pontuar você na competência 2, na 3, na 4, na 5? Se eu não consigo ler seu texto. Então, ainda no Enem impresso, vocês vão escrever, né? Então, cuidado com a escrita das palavras, com sua letra. Tem gente que escreve um letrão para poder preencher a linha. Isso também vai baixar sua nota, certo? Então, são várias situações que levam a nota 0, viu, Elisângela? De que forma pode pegar os dados e informações do texto de apoio? Só números. Tudo do texto de apoio. Sabe aquele negócio que você ouviu de sua mãe, assim, você vai na casa dos outros, tudo que você vê lá, você olha, não pegue nada, não peça nada. Sua mãe nunca lhe disse isso? Então, o texto motivador é isso. Você olha e não pega nada, a não ser os números. O resto, tudo, você pode estar na base da cópia e vai perder linhas, tá? Se existe algum barema de correção do Enem disponível para consulta. Então, são as 5 competências. Na cartilha do participante, você vê lá, competência 1, o que faz, é uma tabela em que o corretor ele vai avaliar o texto conforme a cada competência. Se ele vai dar 40, se ele vai dar 0 na competência 1, se fugir do tema na competência 2, na competência 3. É uma matriz de referência, que é essa aqui, tá? Vocês estão vendo? Aqui. Viu, Leon? Eu não sei se é Leon ou Leon, toda hora me atrapalha. Então, essa matriz de referência aqui se corrige. Leno, pronto. Então, esse é o barema, certo? Para que os corretores utilizam para corrigir os textos. Mais alguma pergunta? Leno. O que pode fazer para evitar a repetição de palavras? Olhe a Alana, né? A Alana Natália. Vou mostrar de novo, daqui a pouco, Diogo, mostro já. O que você pode fazer para evitar a repetição de palavras? Ver se você já usou ela no texto, na hora que você estiver ali lendo, né? Fazendo a revisão. E usar sinônimos, se você precisa, de repente, usar semelhanças de pensamento ali no outro parágrafo, certo? O que vai lhe dar essas possibilidades de não repetições? Muita leitura. Você tem que ter um repertório sociocultural produtivo. Leituras, um vocabulário amplo, porque o que é o Enem, gente? É uma prova para um aluno que já passou, vamos contar aí, 12 anos na escola. Primeira, 9, né, contando com a alfabetização, 9. Primeira série, 10. Segunda série do ensino médio, 11. 12 anos. Você passou 12 anos na escola. Então, você precisa ter um repertório, né, que lhe possibilite escrever um texto de 30 linhas, certo? Então, a Alana Natália, né,
que você tenha esse repertório para escrever sem se repetir. Sem repetir as ideias, sem sair do trilho da sua coerência textual ali, sem sendo objetivo e claro, sem se repetir, ou usar a tautologia, né? Ou, enfim, se repetir e usar esses vícios de linguagem, de repente, tem que ter um repertório amplo, estudar, ler, tá bom? Elisângela está perguntando se vai colocar os slides no grupo. Eu creio que sim, viu, Elisângela? Não é, Beth? Vai para o grupo esse slide? Sim, pronto. Então, mais alguma dúvida, gente? Se não, eu vou começar aqui mostrando logo a... a Tatiana está perguntando qual grupo. Você vai ser incluída... Beth vai responder aí. E por onde está aí? Acho que é lá no site ou no e-mail que você recebe. Aí. Beth acabou de disponibilizar, viu, Tati? Pronto. Então, como nós temos ainda mais 12 minutos, por nada. Tabela, certo? Agora, esse material é dos corretores, tá? Mas tem muito isso na internet, essa tabela das 5 competências, vocês encontram facilmente. Essa minha aqui foi quando eu participei, e está toda arriscada, toda aqui, foi do meu manual de capacitação dos colaboradores. Mas vocês encontram isso na internet, é matriz de referência. Coloca aí, matriz de referência para a redação do Enem. Então, os corretores dão a sua nota com base nisso aqui. E a sua redação é corrigida entre 3 minutos. 3 a 5 minutos, que passa disso já está errado. Tem que correr, ó, para poder entregar. Então, o corretor já tem um olhar treinadíssimo para a redação, certo? Porque é um padrão, precisa ser obedecido. Tem alguém aqui falando comigo? Tá falando com Beth, formulário de presença, a Devanda não está conseguindo assinar, está pedindo login. Essa parte, Beth, é a pessoa que resolve, certo? Então, eu vou começar aqui, gente. Claro que não será finalizado hoje, então, esse material eu vou trabalhar com vocês nas próximas aulas, que é exatamente as competências, certo? Redação no padrão do Enem. Deixa eu abrir aqui para a gente começar. Aproveitando esses 10 minutinhos finais para introduzir esse material aqui. Peraí, está dando um errinho aqui. Então, vou começar aqui a compartilhar com vocês esse material que vai ser utilizado na próxima, daqui a 15 dias, tá certo? Vou destrinchar todas as competências e esse material que eu estou usando agora, vocês não terão acesso ainda. Só terão acesso a ele ao final, depois que eu explicar todas as competências, certo? Então, hoje eu só vou começar usando esse tempinho que nos resta aqui. E até onde eu apresentar, vocês podem fazer perguntas, tá bom?
Deixar aí no chat que eu respondo. Então, a redação no padrão do Enem é essa aí, ó. Tema, tese, argumentos, proposta de intervenção. Certo? Eu não perguntei se vocês estão visualizando. Deixa eu ver. Respondam aí, todos estão vendo? Estão vendo? Vão colocando um sim rapidinho, que aí eu continuo. Vocês estão vendo o novo slide? Oi, oi. Beth, me diga aí, minha querida. Estão? Opa, valeu, obrigada. Então, deixa eu voltar para lá. Certo? Muito bem. Então, tema, tese, argumentos, proposta de intervenção. Essa é a sequência. Então, vai exigir de você um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural, política. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade, como eu falei para vocês. Só que na escola, gente, tem escolas que não têm redação, né? Escolhem outra disciplina transversal, né? Tem professores que não trabalham com base nas orientações do Enem. Então, diz que a gente precisa, mas algumas coisas vocês realmente não têm acesso, como eu não tive. Mas agora, né, diante do advento, da popularização, tanto material na internet, é mais fácil do que para mim, na minha época, né, para vocês. Embora a gente não tenha oportunidade de ver muita coisa na escola, mas a internet tem, né, essas possibilidades. Então, vai pedir de você essas competências, não só as competências do Enem, essas competências de escritor de um texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então, estou juntando as competências do Enem com as competências de escritor, leitor, que ele desenvolve durante os anos de escolaridade, certo? Na redação, você deve defender a tese, que é uma opinião do tema proposto. Então, em consonância com os argumentos consistentes, estruturados, com coerência e coesão, formando uma unidade textual. Então, na escrita formal da língua portuguesa sempre, tá? Eu não posso usar termos em inglês, não? Vai usar, principalmente temas que falam sobre tecnologias, mas aí são termos específicos, tá? Não é o texto todo em língua inglesa, por mais que você seja bom, tá bom? Não é admitido. E a proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do seu texto que respeite os direitos humanos. Uma coisa, não fale sobre um problema ao longo do texto e na proposta de intervenção você traz uma solução que não tem nada a ver com o que você discutiu. Ah, mas eu apresentei. Não, tem que ter a ver com a sua discussão, senão não faz sentido, tá? Respeite os direitos humanos. Cada ano tem uma polêmica que se define se aceita a pena de morte, se não. Já teve mudanças. Teve uma época que se colocasse que a pessoa deveria passar pela pena de morte, foi aceito como solução. Outro ano não foi. Mas tem que respeitar os direitos humanos. Nosso país não tem pena de morte, então nem use isso, tá? Justiça com as próprias mãos, exclusão das pessoas. Por exemplo, na proposta de 2017, alguns candidatos colocaram que deveria fazer uma escola especial, só para... gente, era bem sutil, mas era ferir os direitos humanos. Fazer uma escola especial só para essas pessoas, não. Agora, excluir ninguém de nada, certo? Tem que prestar atenção nisso, na hora de propor alguma coisa. Bom? E aqui, acho que foi Elisângela, ou foi a Devanda que me perguntou sobre a nota 0, né? Então, aqui, ó, fuga ao tema, não obedecer à estrutura dissertativa argumentativa. Lembra da história do miojo? Então, botaram uma receita de miojo no meio da redação, já fizeram isso. Tem gente que vai lá para o processo só para avacalhar mesmo, para testar, para ver se as provas estão sendo corrigidas, tem tudo isso, viu? Porque
Eu não acredito que alguém saia de sua casa, se desloque, às vezes até pague, né, se não conseguiu a isenção, para ir para lá fazer uma besteira dessa, ela não tem essa intencionalidade. Então, estuda para não, ou estuda para não fazer, ou vai com a intencionalidade de avacalhar o processo. Botar receita no meio, enfim. Escrever até 7 linhas, se escrever 8 é corrigido mais o texto. 8 linhas é um bilhete, se você escrever 8 linhas, sabe que você não chega nem a 400, quanto mais a 1000, certo? Escrever 8 linhas. Copiar os textos, motivadores ou apresentados no caderno de questões, impropérios, desenhos, outras formas propositais de anulação, né? Números, sinais gráficos, mensagem para a banca, tá? Parte deliberadamente desconectada do tema proposto, como é a receita do miojo, assinatura, nome, apelido, fora do local devidamente designado, para a assinatura do participante, texto predominantemente na língua estrangeira, folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. Rascunho não é nada para o processo, é para você, mas não para os corretores, não chega na mão dos corretores. Então, temos 2 minutos, eu vou encerrar por aqui. Se ainda tiver alguma pergunta para agora, desse comecinho aí, né, dos slides sobre as 5 competências, que só fiz um preâmbulo, assim, uma breve introdução a esse material, e eu vou utilizá-lo ao longo do curso, certo? Então, não vou disponibilizar ele por enquanto, só ao final. Agora, esse que eu usei no começo da aula, que são os 10 passos, sim, vai ficar disponível, tá certo? Na próxima aula, continuaremos sobre as 5 competências, exatamente.